felizes por estarmos na presença deste Deus fiel. Não podíamos perder a oportunidade de aprender nesse culto de disciplina, nesse culto doutrinário. Terça-feira à noite, chuvosa, uma noite com poucas pessoas na igreja. Infelizmente está sendo uma realidade em vários ministérios, mas nós estamos aqui confiando na graça. A Bíblia nos ensina a ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna, a coroa da glória. Irmãos, a vitória não está no começo, não está no meio, a vitória está no fim, daquele que permanece fiel, confiando e crendo nessas promessas. E muitas pessoas se abateram, muitas pessoas desistiram, muitas pessoas se esfriaram. A fé de muitos morreu, e é justamente sobre isso que nós temos como tema dessa noite: a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Amém? Deus me dera uma palavra, eu quero compartilhar com você. Mas eu peço que o teu coração esteja aberto. Eu peço que o teu entendimento esteja aberto. Eu peço que a sua atenção esteja focada. Nós estamos aqui presentes na casa do Senhor, casa de oração, casa de milagre, casa de resposta dos céus. Mas eu quero que onde quer que você esteja nos ouvindo através do canal do YouTube, eu peço que a tua atenção se foque. Para a glória de Deus, nós temos algumas pessoas que nos assistem com fidelidade, né? A prima da minha esposa, a irmã Ana, né? Que ela mora no sul de São Paulo. Ela tem o prazer de todas as vezes que a gente põe um vídeo no YouTube, ela é uma das primeiras a fazer comentário, a entrar em contato no WhatsApp e fazer comentários sobre a palavra, alegra com o coração. E nós vemos aí que Deus tem alcançado a vida de muitos, não só aqui em São Paulo, mas em Minas Gerais e em vários outros locais, interior de São Paulo, etc. Nós sabemos que Deus é bom. Também nós confiamos que um Deus poderoso é poderoso o suficiente para alcançar a sua vida onde quer que você esteja. Não há limitações para Deus. Não existe impossível para Deus. E é isso que eu quero que você entenda um pouquinho hoje. Amém? Salmos, livro de Salmos, capítulo 30. Salmos, capítulo 30. São 12 versículos. Eu quero lê-los com vocês. Eu quero compartilhar versículo com versículo. Quero que nós possamos poder absorver o máximo do que Deus tem a nos dar essa noite em cada versículo. Eu sei que o meu coração precisa dessas palavras. A palavra ela sempre corta para os dois lados, mas eu sempre me acho como alvo principal, ou primeiro alvo desta palavra, porque eu creio que essa palavra ela só vem para edificar as nossas vidas. Amém? Salmos, capítulo 30, livro de Salmos. Salmos é o livro mais lido da Bíblia. Salmos é o livro mais famoso da Bíblia. Salmos é o livro mais poderoso, vamos por assim, sobre uma base de batalha espiritual. Amém? O tema da palavra diz assim, o tema da leitura, diz assim: a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Amém? Versículo 1: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes, e não fizestes com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim.
Senhor, sê o meu auxílio. Tomaste o meu pranto e folguedo, tornaste o meu pranto e folguedo. Tiraste o meu cilício, e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem assentar. Engrandecido é o nome de Jesus. Irmãos, nós temos... Isso não é um relato, isso é uma abertura de coração. A Bíblia fala que o autor desse Salmo 30 é Davi. E Davi foi um marco. Davi foi o rei mais famoso de Israel. Jerusalém não seria se não fosse Davi. Deus escolhera Davi como uma autoridade sobre-humana. Davi tinha tanta intimidade com Deus, que a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. Um homem que passou por muitos e muitos maus pedaços. Passou por muitas e muitas aflições. Davi passou por muitas dificuldades. Foi provado ao extremo. Acertou em muitos e pecou. E errou em muitos. E é justamente essas situações que a gente vê como era o coração de Davi. Por isso que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus tinha uma visão ampla dos sentimentos de Davi. Se a gente pegar os versículos anteriores, nós podemos entender o que se falava, o que se expressava. Davi, por exemplo, no versículo 26, no capítulo 26, perdão, Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Capítulo 27, Davi confia e anela a sua presença. Versículo 28, Davi roga a Deus que o aparte dos inimigos e louva por ter ouvido as suas súplicas. Davi exorta a louvar a sua majestade. Se pegou o capítulo 31 na sequência, Davi roga a Deus que o livre e louva a sua benignidade e exorta a confiar nele. São temas que mostram como era o coração de Davi, como eram os sentimentos de Davi. Davi foi cercado por tantas situações, escolhido de uma família tão grande, mesmo sendo menor, e mesmo sendo excluso da família. A Bíblia fala que enfrentou grandes desafios. E os desafios sempre mostravam-se a fidelidade de Deus. O versículo 1 que lemos fala que, olha, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrem sobre mim. Algumas versões falam assim, eu vou te exaltar, ou exaltar-te-ei, porque tu me levantastes. Quando fala em exaltar, fala em erguer. Quando fala em erguer, podemos ter a interpretação de que ele estava caído. E muitas das vezes nós caímos sim em situações, caímos sim em tantas aflições, nós caímos em ciladas do destino, em ciladas carnais, caímos em ciladas diabólicas, caímos sim. Se enfraquecemos e somos muitas das vezes derrotados. Podemos dar um exemplo simples para entender. Nós muitas das vezes caímos na batalha do dia a dia. Como um guerreiro entra numa guerra, ele nunca vai sair sem nenhum ranho. Ele sempre vai sair com alguns ferimentos superficiais ou profundos. E tem o risco, inclusive, da morte. É como um boxeador que entra num ringue. Ele sabe que ele não vai só bater, ele vai apanhar. Ele sabe que ele não vai ganhar sem tomar um soco, ele vai tomar socos. E muitas das vezes, as situações da vida nos mostram que apanhamos. Mas existe um favor, graça, compaixão, misericórdia. Os olhos do Senhor acompanhavam Davi como acompanha a sua vida. Como acompanha a minha vida. Como acompanha os nossos passos. E às vezes o mundo quer te nocautear. Às vezes o diabo quer te nocautear. Às vezes
a necessidade, às vezes as aflições, as perturbações, às vezes os dardos satânicos. Existe uma guerra espiritual constantemente, 24 horas por dia. Demônios tentam lutar para conquistar a sua alma, 24 horas por dia. Anjos, por ordem dada do Senhor, batalham em teu favor, para que você mantenha a tua alma na presença do Senhor. Às vezes acertamos, às vezes erramos, mas em tudo somos mais que vencedores. Porque nós entendemos que o Senhor levantou, e às vezes a gente fala em levantar, fala porque caímos de uma forma, e quando caímos parece que a queda, a dor, a aflição, a perturbação, a dificuldade se torna extremamente difícil. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus. Quantas pessoas estão hoje aflitas, mas querem voltar às graças do Senhor, voltar à intimidade com o Senhor, voltar a ter relacionamento com o Senhor, mas os nossos inimigos continuam querendo afligir. Se caiu é porque houve luta, se caiu é porque houve uma batalha, se caiu é porque houve uma guerra, se caiu é porque ele estava em confronto, se caiu é porque ele estava batalhando. E às vezes é só o Senhor que tem poder de levantar a vida do homem, porque os nossos inimigos muitas das vezes são os que estão próximos, servindo de agentes satânicos para tentar denegrir, machucar, destruir, magoar você. Tem situações que doem muito mais do que agressões físicas. Davi estava mostrando aqui, em suas batalhas, alguns relatos. Por exemplo, foi perseguido por Saul só porque foi ungido, e demorou muitos anos para chegar a rei, mas só porque Saul descobriu que ele foi ungido por Samuel a rei de Israel, começou a perseguição, começou a inveja. E existe muitas pessoas que estão sendo perseguidas, não porque estão fazendo coisas erradas, mas só porque estão fazendo coisas certas. O diabo não luta contra quem está fazendo algo errado. O diabo luta contra quem está fazendo algo que é certo aos olhos do Senhor, está tendo uma vida de relacionamento com o Senhor. E é aí que entra a graça, a misericórdia do Senhor, porque Ele não te deixa caído, Ele não te deixa frustrado, Ele não te deixa no pó da terra. A Bíblia fala que o Senhor levantara Davi, e mais, não só levantou, Ele calou a boca dos inimigos, porque a Bíblia fala que Deus não permitiu que zombassem, ou que alegrassem de Davi em sua derrota. Deus, obrigado, Jesus. A fidelidade de Deus, ela é plena, poderosa. A fidelidade de Deus, ela é tão grande que a Bíblia fala que se nós formos infiéis, Ele mesmo sendo infiéis, Ele permanece fiel. Ele não quer saber das suas fraquezas, Ele quer saber do poderio dele agindo nas suas fraquezas, para que você reconheça que dependa de Deus. Aleluia. Obrigado. As aflições de Davi eram grandes, extremas. Se você observar o versículo 2, diz assim, ó: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Se ele estava numa batalha e ele caiu e Deus levantou, dando alegria para que ele exaltasse o Senhor e não permitiu que os inimigos zombassem dele, entenda que houve ali uma guerra, uma aflição, e o coração dele estava ainda dolorido, magoado, entristecido. A injustiça causa isso com o homem, a mentira causa isso com o homem, as más línguas, as más falações, a inveja. Quantas pessoas estão sofrendo hoje em todos os setores? Porque não é só no setor espiritual. Muitas pessoas pensam que é só dentro da igreja. Não é. Dentro da escola, se você for na sala de aula, um menino, ou o rapaz, ou a moça mais inteligente, ou a mais dedicada, ou a mais perseverante, chama atenção, os outros já vão te invejar. No trabalho, se você é um cara pontual, se você responde com sim senhor, se você faz com perfeição, repara, já vão te invejar. E às vezes a batalha é tão grande que Deus te exalta, mas por dentro do coração, os olhos do Senhor enxerga. E Davi reconhecia, essa era a diferença de Davi, que ele se mostrava para Deus. Ele falou que ele clamou ao Senhor, Deus calou a boca dos inimigos, pôs ele em pé novamente. Davi glorificou a Deus, mas dentro do coração de Davi, ele clamou ao Senhor, e
nasceu, e a Bíblia fala que o coração dele foi sarado, curado. Glória a Deus. Esse é o principal motivo para que muitas pessoas hoje se desviem do Evangelho, saiam da presença do Senhor, saiam das igrejas, não fiquem mais nos ministérios, não congreguem mais, não queiram ficar mais submissos ao ministério, a uma doutrina pastoral, não queiram mais saber de compromisso com as igrejas. Verdade, meu Deus. Porque dentro da igreja é bíblico, a Bíblia diz, a Bíblia que afirma. Existe o trigo, mas também existe o joio. E às vezes o joio é usado como ferramenta do diabo para te ofender, para te machucar, para te caluniar. E o coração ferido, em vez de se refugiar, como fez Davi, eu clamei ao Senhor, meu Deus, declarei ao Senhor o meu coração, me mostrei para Ele aberto, declarei os meus sentimentos ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus respondeu e ele foi sarado, o coração foi curado. Aleluia. O teu coração curado. Quantas pessoas estão nos ouvindo nos lares? Quantas pessoas estão ouvindo na igreja? Quantas pessoas estão ouvindo nos vizinhos, nas ruas? E sabe que o coração está magoado, não consegue liberar perdão, não consegue viver a paz, porque para onde ela vai, aquela falta de perdão acompanha, aonde ela vai, existe uma perturbação, uma agressão maligna, diabólica, de acusação, conturbando os sentimentos, precisando de um coração curado, sarado. Davi é um exemplo de graça da parte de Deus. A fidelidade de Deus não quis saber dos erros de Davi, a fidelidade de Deus quis mostrar a graça, o perdão, a compaixão, a cura, porque Davi clamou ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 3: Senhor, fizeste subir a minha alma do sepulcro e conservaste a minha vida para não descer ao abismo. O resultado da falta de perdão. Davi reconheceu que se ele não tivesse o coração curado pelas ofensas, pelas mágoas, pelas injúrias, pelas mentiras, pelas fofocas, se aquela situação maligna que estava envolvendo o coração de Saul, de Absalão e de quantas outras cidades ele guerreou e deixou de guerrear, quantas conquistas, quantas injustiças, quantas ciladas, quantas situações Davi passou. No meio de tanta prova, tanta luta, tanta dificuldade, ele viu Deus curando, porque se ele não tivesse o coração curado, ele já concluiu, olha, a minha alma. Repara no que diz o versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma. O que nós temos de mais precioso na vida é a nossa alma. Fizeste subir do sepultura. E posso falar para ti, a alma, ela muitas das vezes é esquecida. E ele confirma, e conservaste a minha vida para que não descesse ao abismo. Repara que ele glorificou a Deus, exaltou a Deus e encheu o coração de alegria, porque Deus conservou a vida dele, porque o coração dele foi sarado e a alma dele foi conservada, a eternidade dele foi conservada, a vida eterna dele foi conservada, a promessa de vida eterna da parte de Deus foi conservada, e a vida física, carnal também foi conservada. Você não vai morrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Repara que Davi, ele reconheceu que o salário das mágoas, da tristeza que estavam, da raiz de amargura que estava no coração dele, seria a morte física e a eternidade afastada do Senhor no lago de fogo e enxofre, mas ele foi curado, sarado. E o resultado foi louvar a Deus. O resultado foi agradecer a Deus. O resultado foi bendizer o nome do Senhor. Ele bota o versículo 4: cantai ao Senhor, vós que sois santos, e celebrai em memória da sua santidade. Repara que uma coisa sempre interliga com a outra. Um versículo se encaixa no outro. É a tua verdade hoje? É a tua realidade hoje? Como é que está o teu coração aí dentro? Eu consigo só olhar o coração dos membros assim, como? Não dá, é só os olhos do Senhor. Eu consigo só ver o exterior. Eu consigo ver o sorriso. Eu consigo ver aí o choro. Eu consigo ver a disseminação da sua feição.
Eu posso chegar para minha irmã e perguntar como você está. Ela pode estar destruída com os sentimentos, mas ela fala, vai tudo bem. Eu posso chegar para o meu irmão e perguntar, meu amado, como é que você está? Não, pastor, é só vitória, mas a vida dele pode estar destruída por falta do perdão. E Davi não queria saber de ser aprovado pelo homem, Davi queria saber se era aprovado por Deus, porque ele sabia que o refúgio, o socorro, o presente vinha dos altos, vinha de Deus. Aleluia. Ele viu que a morte seria certa. E aí você encaixa o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Repara que a afeição do vale da sombra da morte, muitas das vezes, não é uma batalha física, não é uma guerra física, não é uma situação material, mas às vezes pode ser um coração magoado, entristecido, que não sabe o que é perdoar. Eita Deus, é verdade. Deus. Davi, ele exorta os homens, fala assim, olha, vós que são santos, vós que são filhos, que estão na presença, glorifiquem em memória da sua santidade, glorifiquem o nome do Senhor, porque a santidade dele é a que te envolve e te dá forças para que você viva na presença do Senhor. Glorifique a Deus pela misericórdia, glorifique a Deus pela cura, glorifique a Deus pela graça, glorifique a Deus pelo amor, glorifique a Deus pela compaixão, glorifique a Deus porque Ele te põe em pé. Pessoas estão caídas hoje porque não entendem isso, que a vida dela tem que ter como um livro aberto aos olhos do Senhor. Você não precisa se mostrar para A ou para B, mas você precisa se abrir para o Senhor. Entra no quarto, fecha a porta e em segredo confesse com o Senhor teu Deus. Abra o teu coração, mostre as suas dores, mostre a injustiça, mostre os seus pecados, mostre a sua iniquidade oculta. Se declare ao Senhor pecador, clame a Ele a remissão, clame a Ele a santificação, clame a Ele o perdão. A misericórdia do Senhor te envolve, a graça do Senhor te levanta. O teu nome, no nome do Senhor você vai glorificar, a alegria vai te dominar. É assim, Jesus. Obrigado. O versículo 5, porque a sua ira dura um só momento. Às vezes nós não queremos saber de ser repreendido. A ira de Deus nos traz repreensão e castigo, porque eu repreendo e castigo todos quanto eu. Mas existe uma ordem, ele repreende primeiro. Ele está errado. O Espírito Santo fala ao pé do ouvido. Lembra quando Davi pecou? Lembra quando Davi errou? Ele foi avisado pelo Espírito Santo. O pecado de Davi era pecado de morte, adultério. Ele foi homicida. Ele arquitetou o erro. Ele pecou e aí a Bíblia fala que mesmo em meio aos pecados, Davi não pecou somente com adultério com Betseba. Davi pecou em muitas outras fases. E o principal pecado de Davi foi confiar na sua competência, em si próprio, em sua autoestima, em se sentir inabalável, em ver Deus trabalhar tanto em favor dele, que ele passou a se sentir 100% vitorioso, inacessível. Todos os seus inimigos seriam vencidos com certeza. O ego dele começou a preencher. A Bíblia fala que pelo governo de Davi, mais de 70 mil soldados foram mortos. Imagina um pastor que perde mais de 70 mil ovelhas. Às vezes tem pessoas aí que tem consciência dos seus pecados, que sabe distinguir o que é certo e o que é errado, mas esperam a ira de Deus, esperam a repreensão ou o castigo de Deus. A Bíblia fala que a ira de Deus dura um só momento, mas um momento doído. Não estou afim de cair na ira de Deus, não. Porque vou te falar uma coisa para você. Se o próprio Satanás, se o próprio Lúcifer te tomar a sua vida nas mãos dele, o próprio diabo dominar a sua vida, ter acesso a você como teve a Jó, e na sua ira, na sua raiva, em todo o seu furor,
Ele queria te destruir, te matar, destruir a tua história, matar a sua vida, te levar para o inferno. Deus tem poder de, numa só palavra, te tomar das mãos do diabo. E toda a cilada do diabo ser transformada em bênção e em vitória. Porque Ele é poderoso para isso. Mas responda para mim. Quem é que te tira da mão de Deus? Se você cai na ira de Deus. Dura só um momento, mas às vezes esse momento é uma UTI de hospital. Dura só um momento, mas às vezes este momento é a perca de um ente querido. Dura só um momento, mas às vezes este momento é todas as portas fechadas e você na rua, clamando por sobrevivência. Dura só um momento, mas não brinca com a ira de Deus, não. Procura andar com obediência. Procura a buscar o favor. Olha o versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Quem lembra o que é o favor de Deus? A graça. Favor imerecido. O favor que não merecemos. Não merecemos o favor de Deus. Mas está falando aqui, ó, que no seu favor está a vida. Repara que a Bíblia fala em Efésios capítulo 2 que a salvação vem pela graça. A graça é o favor que não merecemos. Verdade, meu Deus. E se a salvação é a vida é eterna, o favor do Senhor está a vida eterna. Aleluia. Deu para entender? O favor do Senhor Amém. é justamente o que nos salva. Glória a Deus. É justamente o que nos completa. E aí ele completa, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vem pela manhã. Repara que nós vivemos muito mais o amanhã, muito mais o dia, muito mais o sol, muito mais vitória, e nós vivemos pouco da noite. Verdade. Mas como assim, pastor? Se o dia tem 24 horas, nós temos 12 horas do dia, 12 horas da noite, como que você está falando que a gente vive muito mais? É meio a meio. Na verdade não é não, porque à noite nós tiramos para descansar no Senhor. Existem alguns casos, mas em si nós temos muito mais contato com a alegria, com a vitória do que com a derrota. Verdade, meu Pai. O teu choro dura um pequeno momento, sim. A Bíblia fala que há momento para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 nos relata bem a respeito dos momentos. Verdade, meu Deus. Bem a respeito do tempo de Deus. Há momento para tudo. Para chorar e para se alegrar. Repara que o que Deus está querendo mencionar aqui é que o amor dele, a compaixão dele, a misericórdia dele não tem fim. Não dá para se calcular. Não dá para se conter. Não dá para limitar. O amor dele é incalculável. A misericórdia dele, ela se multiplica todas as manhãs. Não dá para você conter. Não dá para você calcular hoje, tem uma misericórdia, amanhã ela vai ficar mais fraca, ela vai morrer daqui a terceiro dia. Não. Ela se multiplica. Se ele tem misericórdia de você hoje, amanhã a misericórdia é dobrada. Se depois da manhã vai ser triplicada, e depois da manhã vai ser quadruplicada, a misericórdia dele sempre vai se estender. Sabe por quê? Porque ele te ama. Glória a Deus, eu creio, meu Pai. O amor de Deus é sem fim. Tu és fiel. E quando a gente vive em tal amor, nós aprendemos a viver muito mais as bênçãos. As vitórias são comuns. E isso é dado por Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 fala que se você viver essas palavras, guardar as palavras deste livro, guardar os mandamentos, os estatutos, as leis, praticar essa palavra com verdade, as bênçãos correm atrás de ti. Mas o que Deus está falando aqui é que não é só de alegria. É por isso que Ele permite às vezes o choro. Porque se a prosperidade entra demais, você peca. Meu Deus. Versículo 6. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Eita Deus. Será que você vive isso? Jesus. Será que você declara isso? Será que você consegue praticar isso? Porque todas as vezes que o povo de Israel passou por muito tempo, longo tempo, sem luta, sem prova, sem guerra, sem batalha, só em prosperidade, só em boas colheitas, só em vida farta, só em glória, sabe o que aconteceu? Pecaram na idolatria novamente, voltaram às velhas práticas novamente, a nossa guarda baixa. A nossa guarda baixa.
dá-se acesso, deixamos de orar, deixamos de clamar, deixamos de suplicar. É por isso que às vezes Deus permite choro pela noite, para que você valorize a alegria, para que você mantenha a alegria com prudência, com vigilância, com sobriedade. Quantas pessoas recebem a vitória e quer saber do que? Vou lá para a igreja hoje não. A minha vitória chegou. Não, hoje eu vou fazer um culto de ação de graça, mas domingo que vem eu não vou não, porque todo mundo já se reuniu hoje aqui. Não, eu vou fazer. Olha, eu estou tão alegre porque Deus fez, a minha conquista material chegou. A compra do meu imóvel, meu carro novo, a minha viagem programada, o meu aumento salarial, a minha promoção, o meu cargo eclesiástico. Quantas vezes dentro da igreja o cargo eclesiástico sobe, a pessoa é graduada, ela é ungida, ela sai de um cooperador para um diaconato, de um diaconato para um presbitério, para um evangelista, para um pastor. E repara que todas as vezes que a gente enxerga uma pessoa que sobe um degrau, estamos falando no ministério, mas em qualquer setor da vida. Qualquer setor da vida. Quer um exemplo? Quando você estava com os irmãos adolescentes, uma família numerosa, e um dos irmãos se destaca, os outros não entram na faculdade, mas aquele entra na faculdade, ele vai ser apedrejado. Os outros irmãos não conseguem andar de ônibus, mas aquele consegue comprar uma moto, opa, aquele já vai ser apontado. Os outros pagam um aluguel, tem dificuldade, mas o outro comprou um terreninho e está construindo. Esse vai ser almejado, vai ser falado. Às vezes, a vitória, ela nos traz uma certa aflição, porque o diabo, ele quer engrandecer o teu ego, quer enaltecer o teu ego, quer botar você se sentindo maior ou melhor do que os outros. Quantas pessoas recebem uma unção dentro da igreja? E tem um ditado no mundo, é um ditado do mundo, mas faz a verdade. Tem uma certa verdade. Quer conhecer a pessoa, dá poder para ela. Meu Deus. Quantas pessoas recebem algo mais do Senhor e vacilam? O salmista falou assim, olha, eu estou aqui e não vacilarei jamais com a prosperidade. Aleluia. E parece que o mundo hoje, os seres humanos hoje só correm atrás de prosperidade. Está todo mundo a fim de se dar bem, mas ninguém está a fim de deixar de vacilar. Meu Deus. Recebe a bênção, se afasta de Deus. Recebe a bênção, ganha amizade com o mundo. Recebe a bênção, se torna inimigo de Deus e amigo do mundo. Recebe a bênção, aceita as propagandas do mundo, aceita as ofertas do mundo, aceita os embaraços do mundo. Recebe a bênção, começa a se destacar, não só na igreja, mas também no inferno. Meu Deus, é verdade. Deus Todo-Poderoso. Versículo 7. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, e tu encobriste o teu rosto, fiquei perturbado. Repara uma coisa aqui. Quando o homem, no versículo 7, tem duas versões do que estamos falando. Quando o homem é fiel, mesmo na vitória, mesmo na prosperidade, mesmo com o cargo eclesiástico a mais na igreja, mesmo com a promoção no emprego, mesmo com a conquista do carro novo, mesmo com a faculdade, o diploma na mão, quando o homem é fiel, que ele guarda os mandamentos no coração para não pecar contra Deus. Repara uma coisa, o homem, Deus faz da vida do homem como uma montanha fortificada. E eu entendo que essa montanha fortificada é a fé. Aleluia. Se a gente parar para pensar, olha a comparação que o salmista deu. O salmista, Davi entendia muito de montanha. Ele escolheu o ponto em cima de uma montanha para formar Jerusalém, a cidade de Jerusalém, um ponto fortificado. Ele sabia que uma montanha é um ponto inabalável, inacessível a inimigos. Ele sabia que um ponto alto é um ponto que se sobressai com um grande poder. A fé dele foi comparada com uma montanha. Aleluia. Mas em comparação, quando diz que o Senhor escondia o rosto da sua face, ele ficava perturbado. E aí vem o versículo anterior, o versículo 6. Se ele não vacilasse, a fé dele era como uma montanha. Mas como muitos hoje vacilam por qualquer patamar que cresce, qualquer altar que sobe, qualquer pregação eloquente, qualquer aumento salarial aí de R$300 a mais,
qualquer pessoa que passou de ajudante para subgerente, qualquer situaçãozinha que, sabe aquela situaçãozinha que você olha, o vizinho está sentando um tijolo a mais, fazendo um cômodo a mais na casa, já está querendo humilhar o outro, sabe aquela situação que você enxerga corriqueira? Eu comprei um sapato novo, não, meu tênis foi R$1.500, não, aquele terno foi uma grana, comprei lá no shopping Boulevard. Sabe aquelas situações que o coração do homem quer encher, o ego do homem quer crescer? Quando o homem começa a viver essa fase, sabe o que acontece? Deus esconde o rosto dele. Meu Deus. E está falando que Davi falava que ele ficou perto. Quando Davi começou a ter muitas vitórias em guerras contra todas as nações ao redor, vitória contra Saul, que foi o seu principal perseguidor, vitória contra os próprios inimigos, e quando ele alcançou o perdão e a graça até pelos pecados, repara que quando ele colocou-se em um padrão de vitória tão grande, ele começou a confiar mais em si do que em Deus. E aí ele começou a se perturbar, porque ele não conseguia mais sentir a presença, a graça, a virtude, a comunhão com Deus. As pessoas esquecem que a vida do homem é regida pelas mãos de Deus. Se o homem conquistar o mundo inteiro, e na hora de desfrutar todas as suas bênçãos, na hora H, Deus fala assim, ó, ô louco, parou, hoje eu vou recolher tua alma. Todos os seus bens, todas as suas conquistas, todo o teu glamour, o teu diploma, o teu salário, o teu aumento, as suas conquistas, as suas casas, as suas fazendas, os seus carros, os seus imóveis, tudo que você tem hoje não vai ter valor nenhum. Isso aí tudo paga a sua alma. Repara que o coração fica perturbado, porque Deus tem poder sobre os céus, Deus tem um poder sobre a terra, e Deus tem poder até embaixo da terra. A soberania do nome de Jesus é sobre tudo e todos. O homem só consegue ser alguma coisa no setor de felicidade completa se Deus estiver na causa, se Deus estiver na vida, se Deus estiver no lar, se Deus estiver no coração. Se a presença de Jesus não faz parte da tua vitória, esquece. Você vai ser uma pessoa próspera aos olhos do homem, próspera aos olhos da sociedade, próspera aos olhos do mundo, mas perturbada nos sentimentos, perturbada no espiritual e vítima de demônios, afastada-se de Deus. Meu Deus, é forte. É verdade. E repara que quando o homem vive esse clamor, olha o versículo 8 que diz: a ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Aleluia. Repara que já entrou uma oração dobrada aí. Repara que para ele encontrar a face do Senhor tem que pagar um preço mais alto. Repara que quando a pessoa ela tem que se redimir, ela tem que voltar lá, reconhecer aonde caiu, aonde pecou, aonde magoou o Espírito Santo, aonde entristeceu o Espírito Santo, aonde afastou o Espírito Santo, e chegar nele e começar a relacionar: Senhor, olha, aquele dia eu fiz isso, e eu sei que te magoei. Espírito Santo, aquele dia eu pratiquei aquilo, e eu sei que eu te entristeci, me perdoa. Ele tem que ter uma vida, uma oração, um clamor, uma súplica de coração limpo, aberto. O versículo 9: que proveito há no meu sangue quando desço a cova? É uma pergunta. O que representa, o que Davi quis dizer com sangue? É porque a vida sobre qualquer que está sobre a face da terra, que tem vida, ela é baseada no sangue. A circulação do sangue no corpo humano representa a vida. Ele está perguntando: o que tem, que valor, que proveito há na minha vida se eu for morrer hoje? Se o Senhor não me perdoar, se o Senhor não tiver compaixão de mim, se a tua graça não me envolver, se a tua íntima compaixão não me envolver, o que proveito tem na minha vida? Eu posso ser proveitoso ao Senhor, eu posso te honrar. E ele faz mais duas perguntas: porventura te louvo ao pó? Tradução: eu estou aqui para te louvar. Perdoa porque eu sou falho, mas eu estou aqui para te exaltar. Perdoa que eu estou falho, mas o pó não pode te louvar. Deixa eu te louvar. E aí a última pergunta: anunciará ele a tua verdade? A morte não pode anunciar a verdade. O pó da terra, que o homem esquece que ele vai morrer e vai voltar ao pó da terra. Meu Deus.
O homem só pode ser alguma coisa na presença de Deus. O homem só pode se reconciliar com Deus. O homem só pode ter uma vida com Deus enquanto há vida. Existe esperança enquanto o sangue circula. Existe esperança enquanto o coração bate. Existe esperança de reconciliação, de vida plena, de vida abundante, de paz, de prosperidade, de felicidade. Quando o homem ele se redime ao Senhor em espírito e em verdade, ele pode verdadeiramente alcançar a graça do Senhor, a compaixão, a misericórdia do Senhor. Verdade, meu Deus. O versículo 10 diz assim: ouve, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, sê o meu auxílio. Repara que um coração altivo é difícil, né? Repara que quando o homem ele começa a crescer demais, se eu não me engano é Provérbios capítulo 16, versículo 9, que fala sobre as 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª que ele detesta, ou que ele odeia com a sua alma. E sabe que aquele mais odeia com a sua própria alma é justamente as pessoas que falam mal uns dos outros. Irmãos que falam mal de irmãos. É mais fácil uma pessoa voltar a ter comunhão com o Senhor num assassinato, num homicídio, tirou a vida do próximo, ir lá e se reconciliar com Deus, do que uma pessoa com o coração altivo, se sentindo maior, melhor e falando mal uns dos outros. É por isso que você repara que existe um clamor mais profundo aqui. Sê meu auxílio, Senhor. Porque o homem sem auxílio ele está perdido. O homem sem ajuda ele está perdido. O homem perdido está em trevas. E já reparou que você no meio das trevas, da escuridão, você não consegue dar um passo se não tiver medo? Vou fazer uma ilusão bem simples. O meu quarto à noite é muito escuro aí. Meu quarto à noite, na madrugada, eu levanto para orar, ou eu levanto para tomar uma água, para usar o banheiro, eu levanto para sair do meu quarto, é muito escuro, 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 e eu gosto de dormir no escuro. Mas para me sair da cama até chegar à porta, rapaz, eu conheço o meu quarto, eu sei, eu já ando assim, tateando a beira da cama para saber onde que é, porque eu tenho medo de tropeçar, eu tenho medo de bater a perna, eu tenho medo de bater alguma coisa, eu tenho medo. Medo de sabe, de se machucar na quininha da cama, bater o dedinho na quininha da cama. O homem sem Deus, em trevas, ele só anda com medo. É por isso que Davi clamava o auxílio de Deus, clamava a ajuda de Deus, clamava por piedade. Que oração bonita. É por isso que a Bíblia fala que Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. Olha aí. Como é que está o seu coração? Faz uma autoanálise da sua vida agora. Aleluia, meu Deus. Por que será que está vivendo tanta destruição, tanta perca, tanta dor, tanto dano? Será que está tendo um coração quebrantado perante o Senhor? Será que você está vivendo uma verdade que está sendo favorável aos olhos do Senhor? Olha, eu imagino Deus olhando lá dos céus, lá do alto, lá do seu trono, com seus olhos de fogo, olhando e fazendo uma análise da sua vida, olhando os teus sentimentos, os teus pensamentos agora. Eita Deus. Como é que você se declara ao Senhor? Porque uma pessoa que realmente alcança a graça, a misericórdia, a piedade do Senhor, e o Senhor torna-se auxílio. O versículo 11 e 12 dá encerramento a essa pregação, e dá encerramento com chave de ouro. Glória a Deus. Tornaste o meu pranto em folguedo, em alegria. Imagina um homem com pranto. Pranto é choro, pranto é lágrimas, pranto é dor. Tornou a minha dor, o meu passado, a minha agonia, a minha angústia, a minha opressão, os meus males, tornou tudo isso em alegria. Glória a Deus. Tiraste o meu cilício. Eu fui pesquisar o que era cilício. Cilício nada mais é do que vestes de luto. Olha só. Tiraste as minhas vestes de luto, de morte. Tiraste as minhas vestes de morte
e me cingiste ou me envolveste com a tua alegria. Glória. O homem, quando ele é alcançado por Deus, a vida muda. Eita. O destino não é dor, o destino não é morte, o destino não é perca. O destino é ser pleno, abundante, alegre, paz, vitorioso, feliz. Obrigado, Jesus. O versículo 12: para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor, meu Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, meu Pai. O coração de Davi, ele resumiu numa palavra: a minha glória. Ele tinha a sua própria glória na presença de Deus. Glória de gratidão, glória de remissão, glória de comunhão. Para que a minha glória te louve, ela não vai te calar, ela vai te louvar. E o meu prazer é que seja para sempre. Aleluia. Eu creio, meu Deus quer relacionamento com você, meu irmão. Deus quer relacionamento com você, meu irmão. Aleluia. E Ele não quer um relacionamento frágil, Ele não quer um relacionamento pequeno, Ele não quer um relacionamento de momentos, Ele não quer um relacionamento de ficar, Ele não quer um relacionamento, Ele quer um relacionamento para sempre, eterno. Ele quer um relacionamento que não seja focado só nessa vida, Ele quer um relacionamento depois dessa vida. O momento do homem sobre a face da terra, a vida do homem sobre a face da terra, o Provérbios fala que é como um vapor. Ela passa rápido demais. E o que Deus tem preparado para mim e para você é essa alegria, é essa exaltação, é essa glorificação, é essa glória que Davi fala. Eu quero te louvar para sempre. Eu quero que os meus lábios nunca mais se calem com a vitória, com a tua presença. Irmãos, a alegria do homem, o coração do homem, quando ele tem vida com Deus, comunhão com Deus, é incomparável. Obrigado, Jesus. Deus me deu alguns sinais já, e eu fico extremamente alegre. Obrigado, Jesus. Deus fala com você como? Deus está falando, e fala de uma forma específica com cada um. Deus fala com alguns por visão, Deus fala com alguns através de vasos, através de profecias. Deus fala com alguns de formas diferentes, pela palavra de Deus. Mas comigo Deus fala em sonhos, e em sonhos Deus fala comigo às vezes que o meu coração se alegra e eu perco o controle humano, físico, emocional de tanta alegria. Aleluia. Deus já falou comigo em sonhos que me ouve. Deus já falou comigo em sonhos que me responde. Deus já falou e eu já ouvi a voz de Deus. E o som da voz de Deus marcou o meu psicológico, o meu íntimo, o meu emocional. Eu nunca mais vou esquecer a voz de Deus. Ela abrange o amor, ela completa o teu íntimo. Realmente que Davi fala aqui, que o coração dele exalta em glória, e ele nunca mais vai fechar os lábios para glorificar o nome do Senhor. E quer que essa glorificação seja para sempre, é justamente a presença de Deus na vida do homem. Irmãos, Deus quer mudar a tua vida. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, busca o reino do Senhor em primeiro lugar, seja verdadeiro com o Senhor, saia dessa derrota, dessa guerra que só perde. Cristo quer te dar vitória hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Que essa palavra possa entrar no teu coração, e que o poderoso Espírito de Deus possa convencer os teus caminhos, que são caminhos maus, tortuosos, de perca, de danos, e te converta para um caminho pleno de glória, de vitória, de paz, de alegria. Faz tempo que perderam, mas Cristo quer restituir hoje. Um Deus restituidor te alcança hoje. Um Deus supridor te alcança hoje. O Deus de favor te alcança hoje. O Deus piedoso te alcança hoje. O Deus misericordioso te alcança hoje. A ira do Senhor dura só um momento, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Hoje o sol começa a raiar na tua vida, o dia começa a crescer na sua vida, a luz começa a entrar na tua vida. Tem espaço para o Espírito Santo trabalhar na tua mente, no teu coração. Saia dessa mediocridade, saia dessa mesmice, saia dessa rotina de danos, em
Eu profetizo a transformação, a libertação. Eu profetizo a salvação em Cristo Jesus na sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Geralmente a gente encerra a pregação, mas hoje eu quero orar. Depois da oração, não é só me encerrar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você aí, que está nos assistindo no YouTube. Eu quero orar por vocês que estão nos ouvindo como vizinhança. Eu quero orar por vocês que estão aqui presentes no ministério. Eu quero que o Espírito Santo faça o que eu não posso fazer. Glória a Deus. Mas hoje Deus tem um encontro contigo. Amém. Feche os teus olhos onde você está. Aqui na igreja, erga suas mãos para os céus e declare com confiança a poderosa mão de Deus alcançando a vida de muitos e muitos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai da eternidade, em o nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, que a tua palavra, essa hora, ela possa bater na porta deste coração, e que as portas venham se abrir, e que o gozo e a alegria, a glória do teu nome possa inundar o coração dessa pessoa, possa tirar toda a raiz de amargura, todo rancor, toda mágoa, toda falta de perdão, possa tirar todas essas dores, toda essa humilhação, e possa lavar com o teu sangue, e a tua piedade, a tua compaixão, a tua misericórdia possa entrar nesse coração, e possa curar essa terra, possa fazer da terra deste coração um coração limpo, sadio, fértil, e que o fruto desta palavra possa gerar nesse coração frutos do teu Espírito Santo. Eu profetizo a felicidade, eu profetizo a vitória, eu profetizo a paz, mas acima de tudo eu profetizo o encontro com a salvação, eu profetizo a restituição do nome dessa pessoa no livro da vida. Espírito de Deus, faz o que eu não posso, mas eu entrego a todos que nos ouvem agora em tuas mãos e declaro a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Eu sei que Deus é fiel. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus na casa. Glorificado seja Deus. Amém? Louvado seja